Galera, vamos nessa! Ferramentas clássicas para problemas novos e ferramentas novas para problemas clássicos. Eu vou contar um segredo para vocês aí, turma. A gente estava aqui no back-end batendo um papo muito legal. Eu vou pedir para a gente não esquecer de todos os assuntos que a gente tocou. Rafa, faz a sua breve apresentação aí e fala o que você acha do tema. Manda ver. Beleza, Jorge. Então, pessoal, obrigado aí pelo convite da Live University, por essa oportunidade de estar com essa mesa incrível aqui discutindo esse tema. É um assunto bem filosófico, né? Foi até a conclusão que a gente chegou nessa discussão inicial ali. E falar sobre ferramentas clássicas e problemas novos é uma viagem ao tempo e concluindo também esse momento que a gente tem vivido aí por conta de transformação tecnológica e também aceleração por conta da pandemia, e também uma forma de revisitar todas as ferramentas que usamos aí durante toda a nossa trajetória, né? Então, a primeira que eu trago aqui em pauta, e muito visando a minha atual atuação hoje, é a própria análise SWOT, né? Então, já trago a primeira ferramenta aqui para discussão em mesa e para ouvir um pouquinho o grupo aqui também em relação a isso, né? É uma ferramenta clássica que foi usada aí amplamente aí desde o século 70, 80, e que hoje ainda é uma forma da gente olhar para a concorrência, olhar para o mercado e criar formas de nos diferenciar perante esse mercado, né? Então, hoje, Boa. mais do que nunca, é muito importante que a gente olhe para a atual situação e consiga encontrar fortalezas e fraquezas para conseguir nos apoiar e diferenciar perante esse mercado atual. Então, é uma ferramenta Boa. antiga que traça uma perspectiva aí para problemas atuais, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago para a mesa para discussão. E abro aí para meus colegas. Sensacional! Quando ele falou da matriz SWOT com essa propriedade, eu fiquei todo feliz. Mas a Patrícia Bianco, ela trouxe uma outra perspectiva para o nosso bate-papo. Eu acho que ela vai botar vai botar um pouco de fogo nessa fogueira, um pouco jogar gasolina nessa fogueira. Patrícia, por favor, se apresenta e coloca a tua perspectiva para o bate-papo, vai. Bom dia, pessoal. Sou Patrícia Bianco, da Descartes Systems Group. E assim, adoro todas as ferramentas clássicas são muito úteis, mas eu sempre sou muito a favor de primeiro a gente olhar o contexto, né? Onde você está, o que você está medindo e sempre questionar o que você está medindo e por quê, qual vai ser aquela aplicação no final. Então, assim, na verdade, eu não acredito em ferramenta certa, ferramenta errada, ferramenta nova ou obsoleta. Eu acredito que o contexto precisa ser analisado com um olhar muito crítico e, ao mesmo tempo, com muita ação e atitude, né? Porque tem muita gente que fica lambendo ferramenta, lambendo Canva, vendo aquela parede cheia de post-it, fica lambendo e não vai lá no campo conversar com o cliente, olhar no olho do cliente, ter essa sensação do campo, né? Do caos que realmente acontece. Os dados, muitas vezes, eles são um reflexo da forma que você coletou e a forma que você coletou não necessariamente reflete a realidade. Né? Toda a minha experiência em dados me ensinou muito isso. Então, assim, sempre analisa o contexto, questiona se aquela ferramenta que você quer aplicar faz sentido e aplica, e testa. Deu errado? Valida, tenta outra. E sempre tendo essa perspectiva de aperfeiçoamento daquilo que está sendo medido e analisado. Show de bola. Esse é o fogo no parquinho. Botando fogo no parquinho. E uma coisa que você falou muito interessante, né? A gente tem que aprender a não ler os dados, mas ler o que eles querem dizer. Olha só que a interpretação daquilo é que é a grande sacada de nós como seres humanos, já que a gente está tocando que dado deve ser não lido, mas interpretado. Ninguém melhor para falar sobre isso como Janete Ribeiro. Olha, a gente descobriu aqui nos bastidores que ela viu o Watson quando ele ainda era bebê e jogava xadrez, não é isso, Janete? Fala pra gente, ferramentas novas, problemas velhos, ferramentas velhas, problemas novos e a inteligência artificial nisso tudo. Fala, Janete, se apresenta e toca a bola aí pra gente. Bom, primeiro eu agradeço aqui pelo convite de vocês, né, de participar desse painel aqui de feras. Bom, eu atuo, né, dentro da área de dados já há digamos assim, uma longa trajetória, como né, já foi colocado aqui. Sou membro do Conselho do Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva dentro do Conselho Regional de Administração de Empresas. Sim, sou mestre em Administração de Empresas, formada em Administração de Empresas. Então, eu conheço aí esses dois lados, né, das soluções tradicionais e as soluções inovadoras. E o que eu trouxe aqui, até para nesses dois, digamos assim, nesses dois pontos filosóficos, né, para a gente discutir, é que, assim, dentro das ferramentas clássicas, né, a análise de 5 forças é uma ferramenta clássica e que, digamos, não tem sido tão bem aproveitada, né, nesses tempos modernos,
um problema que nós temos hoje, que é de exatamente você ter concorrentes que vêm de fontes diversas. Né? Você não sabe de onde veio o tiro, né, Janete? Você não sabe de onde veio o tiro. Exatamente. Qualquer um pode ser concorrente, né? Digamos, há uma década atrás, nenhum banco poderia imaginar que uma empresa de tecnologia poderia ser um grande concorrente. Então, assim, você avaliar todas as hipóteses, né? Interpretar os dados, né? Os sinais fracos, isso se tornou cada vez mais importante. E, digamos, a ferramenta nova, né, que tem sido mais discutida e polêmica, que é a inteligência artificial, na verdade, ela não é tão nova assim. Ela já existia há mais de 50 anos. Só que nós não tínhamos, digamos, uma infraestrutura que permitisse ela ser usada como ela é hoje. E essa mesma infraestrutura é que gerou o problema novo. Esse volume gigantesco de dados que é humanamente impossível de a gente consumir, interpretar e extrair dele o que ele realmente tem para nos dizer. Então, a inteligência artificial vem para solucionar isso, né? Para nos dar essa velocidade. Mas, ao mesmo tempo, né, que ela dá essa velocidade, nós precisamos saber muito bem como usar essa velocidade. Porque, como sempre, o ser humano tem o lado bom e o lado mau. Exatamente, exatamente. Você falou de uma ferramenta muito interessante do Porter, né? O Porter, vocês já viram o Porter? O Porter tá velhinho, ele tá o vovô de cabelo branco, mas as 5 forças, e aqui na faculdade a gente faz uma coisa mais legal ainda, Janete. A gente pega as 5 forças e bota em volta das 5 forças outras 6 forças que são as forças do Pestal, né? Ou do Pestel, enfim, político, econômico, sociais, tecnológicas, ambientais e legais. E o que a gente tem observado e o que eu tenho trabalhado é que a inteligência artificial ela pode coletar dados em todas essas fontes e encontrar os padrões necessários para que você possa, no meio ali das 5 forças, entender quais são os oceanos vermelhos e os oceanos azuis que você pode encontrar a partir de um mosaico de percepções de coleta, porque vai ser encontrado um padrão. Olha que legal, uma ferramenta de Porter, uma ferramenta muito antiga, mas que quando você se utiliza da habilidade da inteligência artificial de coletar esses dados e fazer e criar padrões entre eles, talvez você encontre uma boa solução entre o problema, correto, Janete? Fala, Patrícia! Não, pode falar, Janete, eu já complemento esse raciocínio. Não, a bola tá contigo mesmo, Patrícia. Tá comigo? Beleza. Eu fico imaginando como que as pessoas iam colocar as teorias de Porter e até mesmo Drucker sem tecnologia na prática. Porque imagina, se é uma organização, você está na rotina muito doida de bater meta, reduzir custo, atender as expectativas dos acionistas e ainda assim colocar toda a teoria em prática. É por isso que tem muita gente que fala que a teoria é muito bonita, mas a prática é muito diferente. A tecnologia está justamente para tornar a prática possível. Isso aí, exatamente isso. Pegar a técnica e efetivamente tornar a prática possível. E SWOT nisso tudo? Não dá uma simplificada? A SWOT não é uma grande, apesar de antiga, não é ultrapassada, correto, Rafael? Nunca. Correto? Não mesmo. Como é que você faz com essa ferramenta? Até hoje a gente usa muito, né? Imagina, em termos de marca, né? Para criar planos de marca. A gente trabalha muito com isso ainda em Pharma, né? Então, o SWOT é a primeira base para desenvolver o plano da marca, né? Então, anualmente a gente trabalha com esse desenvolvimento, então a gente parte do SWOT até para desenvolver outras ferramentas em cima disso, né? Então, é engraçado, se a gente olha o trabalho que era feito em 2011, quando os primeiros planos de marketing que eu comecei a liderar, né, eles foram criados, o SWOT ele está incluso de 2011 até agora da mesma forma, né? Então, mudaram outras ferramentas, foram incluídas outras pesquisas, outras formas de analisar, mas o SWOT continua lá. Show. Ele vai continuar durante muito tempo, né? Exato. É ainda muito útil. Na minha opinião, a gente que trabalha com inteligência competitiva, eu falei isso no back-end com vocês, eu acho que a SWOT deveria ser utilizado como um grande extrato, né, de tudo que você coleta, de todas as percepções de mercado. E a partir dele, você conseguir tomar o que a gente chama decisões a partir de informação acionável, né? Porque quando você tem uma SWOT bem construída, coletada por robôs, por inteligências artificiais, de tal forma que você consiga reconhecer oportunidades, ameaças e reconhecer forças e fraquezas para
através de pesquisas, a gente consegue efetivamente tocar o negócio. Um recado que eu sempre dou em relação à SWOT. Não preencham a SWOT com brainstorm, pelo amor de Deus, não preencham a SWOT com brainstorm. O brainstorm ele é um viés cognitivo daqueles envolvidos naquele momento, né, da coleta e pode causar problemas sérios. Patrícia, tem alguma ferramenta antiga que te vem à cabeça que você fala assim, eu gosto dela, eu vou usar sempre que eu puder, ou não, a teoria continua sendo forte, não, Galvão, não tenho apego a nenhuma ferramenta, eu vou analisar o contexto para efetivamente aplicá-la. Eu sou desapegada, mas Legal. eu confesso que eu gosto muito das ferramentas clássicas japonesas. Toyotismo, aquelas ferramentas clássicas de gestão de plantas fabris, o peso histórico e como aquilo nos leva a pensar nas coisas de forma muito organizada. Isso tem muito a ver com a minha personalidade, né? Perfeito. Processo, estrutura, organização são as ferramentas que estão mais alinhadas com o meu estilo. Mas eu sou bem desapegada e eu consigo me adaptar. E eu sempre percebo uma coisa, que o líder sempre é o reflexo da ferramenta que ele escolhe. O líder, se ele tem um comportamento mais flexível, ele tem essa capacidade de se adaptar. Eu já trabalhei com pessoas que são extremamente sérias, pragmáticas, são fiéis aos números, e eles sempre optam por por ferramentas mais japonesas. Tem uma outra, como é o nome? Diagrama de Ishikawa, o A4. Ishikawa, isso, a espinha do peixe. Eu chamo de espinha do peixe. A4 report. Exato, espinha do peixe. E eles tendem a optar por essas ferramentas mais tradicionais. Eu vejo líderes também indo mais em métodos ágeis, diversificados. Eu sempre vejo a ferramenta sendo um reflexo do comportamento do líder. Isso. Agora eu vou apimentar também um ponto aqui. O menos é mais. Rafael. O menos é mais. Sim, um ponto que você trouxe aqui, que é super importante, que eu vejo muito em times e na questão de retrabalho, muito trabalho em excesso, muitas vezes gasto de dinheiro desnecessário onde não deveria existir, né? E que tem a ver também com o uso de ferramenta de forma inadequada, investimento aonde não deveria ter aparecido, e é nesse momento que eu vejo que a gente poderia focar os esforços naquelas ferramentas, em recursos, enfim, naquilo que vai ter um resultado e ser de forma muito mais objetiva, trazer as respostas que a gente precisa, do que fazer muito mais e envolver muito mais pessoas e recurso naquilo que vai muito apresentar a informação muito mais do mesmo, sabe? Sim, então, back to the basics, né? Então, voltar aquilo o menos é mais real mesmo, né? Eu vejo isso muito. Por quê? Quando a gente pensa em problemas atuais, né, que na realidade não são tão atuais assim, são problemas clássicos também, né? Desorganização e falta de investimento ou realocação de forma indevida é um problema, né? E tem a ver com o link com esse ponto que você trouxe. Então, estou indo bem na linha da Patrícia em relação a isso também, sabe? Sim, nesse sentido. Faz sentido, pessoal? Total. Todo sentido. Agora, dentro desse universo, né, a gente tem a inteligência artificial que precisa dar algumas respostas para a gente, né? E ele tocou em dois assuntos interessantes, né, que nos remete até o bate-papo que a gente estava tendo no back-end. Primeiro, quando você dá o princípio para a inteligência e ela começa torta, é como se fosse uma semente, né, e dessa semente vai florescer algo que não é muito bom. E segundo, né, o investimento necessário para que você tenha uma inteligência artificial robusta e que algumas empresas ainda não perceberam que essa é uma necessidade da inteligência artificial, né? E diante desse dilema, né, eu tenho uma ferramenta absolutamente nova para ser aplicada, mas estou alocando mau recurso e fazendo muito. Você tem algum caso que seja um bom exemplo e um mau exemplo desse cenário da inteligência artificial, Janete, ou não? Bom, eu posso colocar o seguinte, às vezes a empresa, ela, digamos, vai no imediatismo de eu tenho que usar inteligência artificial. Quando, na verdade, aí a gente voltando aqui para o nosso lado filosófico, um BI resolveria o problema dela tranquilo, né? Porque Sim. O tamanho do negócio não tem a complexidade que uma inteligência artificial poderia, né, trazer de solução. Então, você faz um investimento, um esforço enorme para concluir que você não tem dados suficientes para alimentar essa inteligência artificial. Porque ela se alimenta mesmo. De um volume gigantesco de dados para criar, digamos, essa capacidade. Eita, a Janete está aí comigo, ou só você caiu para todo mundo? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Voltou. Oi. Então,
Voltou, Janete? Janete, só para botar um pouquinho de pimenta no que você falou. As pessoas não sabem lidar com o small data e elas querem o big data. Exatamente. Dá um passo maior que a perna, né? Isso é, digamos, a realidade mais comum que a gente encontra hoje em dia. E tem o outro lado, que digamos que é o lado real das empresas que tem realmente um negócio complexo, que ela tem um volume gigantesco de dados, mas ela não sabe por onde começar. E aí quer atacar todas as áreas, todos os setores, toda a empresa. Você tem que analisar, primeiramente, o processo de negócios, né? O propósito da sua empresa. É até um tema que eu vou falar numa palestra aqui seguinte, né, que é conhecido, uma teoria nova que o Gartner trouxe de Business Intelligence, né, do Business Experience. Que seria esse Business Experience, né, a experiência do negócio? É você entender qual é o propósito da sua empresa como um todo, qual é o problema que ela resolve dentro da sociedade. Né? Eu amo isso. O quanto a sua empresa realmente é útil. Porque você, assim, o Customer Experience, né, que todo mundo focou até hoje, o CRM, é muito focado no atendimento do seu cliente, né, naquela jornada do seu cliente para comprar, para pagar, só que o resto da empresa não está envolvido nesse processo. Então, não adianta eu ter um excelente vendedor, eu ter um excelente canal digital que não entrega. Mas e sabe o que eu percebo, Janete? Eu percebo que está num princípio de uma ferramenta que molda e traça a estratégia da companhia, que é o BSC. Como o BSC coloca como primeira perspectiva o financeiro, olha, uma ferramenta antiga que continua interferindo na estratégia. E como a primeira perspectiva é a financeira, você não consegue criar uma filosofia como Customer Centric. Por quê? Porque como a primeira perspectiva daquela estratégia é o financeiro, o cliente está sempre em segundo lugar. E aí? Eu vou apimentar. De tudo. Posso colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa? Manda ver, Bianco, manda ver. A Janete falou uma questão muito importante, que é o Business Experience. Eu nunca tinha ouvido esse termo antes, muito obrigada, mas isso vai vir muito de encontro com uma nova tendência de gestão ESG, que não é mais sobre as empresas serem as melhores do mundo, é sobre elas serem as melhores para o mundo. Isso aí, sensacional, uma salva de palmas! Ser a melhor para o mundo. Exatamente. E aí digamos que a inteligência artificial do bem pode ajudar, exatamente fazendo essa análise rápida e preditiva de onde você está impactando. Né? Onde você está indo bem ou indo mal, né? Antes que você faça um estrago muito grande. Eu estou apaixonado por você. Questionar o que está sendo medido, porque não é mais sobre ser a melhor do mundo, é para o mundo. Ou seja, as métricas de RH, as métricas de gestão comercial vão precisar todas serem atualizadas, modernizadas, questionadas para atender esse novo paradigma. E o novo paradigma pode ajudar, o que pode ajudar a gente a fazer isso, galera, não vendo o livro não, ó. Organizações exponenciais. Eu não sei se vocês já viram isso. Na verdade, a gente vai ter que usar uma outra ferramenta de gestão. A gente não vai mais falar de missão, visão e valores, mas o que a gente precisa cultivar é um negócio chamado propósito transformador massivo. Como eu transformo o mundo num lugar melhor, né? E o que tem me preocupado, se é que vocês me permitem uma preocupação, é que eu preciso transformar o mundo em um lugar melhor, mas as pessoas que compõem as empresas precisam ter os propósitos mais bem desenhados, né? Nós ainda continuamos sendo os apertadores de parafuso, como Chaplin era, e tudo está se transformando para que eu possa assumir o meu papel no mundo, tornar o mundo melhor através do trabalho que eu desenvolvo. E aí, as ferramentas, como a inteligência artificial, eu achei sensacional a aplicação, é analisar qual o impacto disso e como a empresa, como um organismo que pode ter um impacto positivo no mundo, como ela está sendo acompanhada, lida e gerida através de ferramentas de inteligência. Cara, sensacional. Rafael, você está dentro de uma empresa da indústria farmacêutica, correto? Não é isso? Exato. Uma empresa de biotecnologia. Então, uma empresa de biotecnologia, com certeza, tem uma visão de como ela quer melhorar o mundo, como ela quer curar alguma coisa. Qual é a ferramenta? Existe já alguma ferramenta de inteligência artificial, de machine learning, ajudando nessa coleta e nessa análise para entender como funciona tudo isso?
Existe machine learning principalmente e também de inteligência artificial. A gente ainda está meio que engatinhando ainda em algumas ações, né? Algumas migrando de um modelo protótipo para execução, mas muita coisa vindo já, né? Algumas que já estão acontecendo, inclusive em modelos aqui no Brasil, né? Então, alguns algoritmos que são implementados dentro de aparelhos como, por exemplo, de raio-x para identificar a fratura secundária para que esse paciente que tenha, por exemplo, uma osteoporose seja mapeado durante um raio-x de tórax, por exemplo, e encaminhado para o médico fazer um diagnóstico onde aquele paciente não fazia ideia que ele tinha uma osteoporose, né? Óbvio que isso tem um interesse de negócio, mas no fim do dia o propósito maior é tratar aquele paciente um diagnóstico precoce antes que ele leve a uma fratura, por exemplo, né? Então esse é o propósito por trás de tudo isso. Esse é um exemplo. Um outro exemplo bem interessante que a China tem liderado é o próprio diagnóstico da COVID através do celular mesmo, né? Isso vocês devem ter visto aí em algumas redes. Isso já tem caminhado bastante também, tem a ver com machine learning, também com inteligência artificial, né? E um último exemplo, que daí, na perspectiva de business, que a gente usa muito, é a própria análise preditiva e também de inteligência artificial para tentar entender a jornada do médico e dos pagadores dentro do próprio mercado, né? Então, para ter alguma vantagem competitiva também, entender a jornada desse cliente. Olha, você falou duas coisas interessantes que a gente tem trabalhado aqui na universidade e logo está saindo do forno um produto novo, um Customer Experience Design que a gente vai fazer nos Estados Unidos, lá nos bastidores da Disney, e vai ser um negócio sensacional. Tá vendo que a gente roda e a gente fala que a gente tem que olhar melhor o nosso cliente, que a gente tem que adquirir dados a respeito dele, que a gente tem que entender qual é a experiência dele para que nós possamos criar o Business Experience, que é o melhor impacto no mundo, de tal forma que a gente gere resultados e faça a coisa acontecer, de forma que o nosso cliente nos torne admirador do nosso negócio. Patrícia, alguma iniciativa lá na Descartes Center Group que você gostaria de sinalizar para dizer assim, olha, é essa ferramenta, é essa tecnologia, a gente está modernizando dessa forma? Sim. Na Descartes, a gente usa a tecnologia de inteligência artificial e algoritmo para tratar todos os dados do comércio internacional, né? Então, assim, nós somos muito bem posicionados em automação de importação e exportação da classificação fiscal aduaneira. Inclusive, hoje a gente vai fazer um webinar sobre isso. E todos os dados de importação e exportação, no momento que a mercadoria é nacionalizada no Brasil, a gente já consegue fazer vários relatórios de market share e market size através do que foi entrado. Então, as empresas conseguem antecipar o sellout, aliás, o selim da concorrência através dos dados importados. Isso serve para medicamento, para maquinário, para tudo. E a leitura desses dados, a segmentação, ela é através de algoritmos de inteligência artificial, né? Também porque a gente constrói isso há 10 anos. Há 10 anos a gente está fazendo relatórios, inclusive vários clientes que são speakers nesse evento são do portfólio da Descartes, e a gente consegue quebrar o relatório em métricas muito específicas. Por exemplo, qual que é a aplicação da droga? Um relatório de catéter, qual que é a aplicação do catéter? Todos esses detalhes permitem que os gerentes de produto consigam saber de fato o tamanho do mercado antes mesmo do produto ser vendido. Isso dá muita agilidade em certas tomadas de decisões e também tem automação porque tudo no comércio internacional vira dados, né? Então a gente também automatiza as pessoas restritas no comércio internacional para mergers and acquisitions e vários processos de due diligence e compliance. Então todos esses dados estão dentro hoje do nosso portfólio, do nosso escopo de produto, e a gente vai atendendo demandas desde gerentes de produtos até diretores de compliance, compliance officer e o time de comércio exterior. Tem várias aplicações do dado. The data is new oil, né, minha querida? Temos que utilizá-lo de maneira mais maior. Janete, agora é o seguinte. Você viu o cara jogando xadrez, né? E diz para mim, a tua visão de inteligência artificial, para onde a gente está indo? Qual seria a sua sugestão para que nós possamos usar essa ferramenta tão incrível, tão moderna e tão sofisticada, mas utilizar ele na maré certa, na aplicação certa? Qual a tua sugestão? Bom, a inteligência artificial, né, a grande vantagem que ela nos traz é exatamente essa capacidade de analisar um volume gigantesco de dados em um tempo muito rápido e podendo combinar diversas formas técnicas, algorítmicas, para que você consiga fazer predições e prescrições de soluções para problemas que estejam ocorrendo ou que
possam ocorrer. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima, mas como eu coloquei aqui, as empresas precisam primeiro pensar no processo inteiro do seu negócio, né? Avaliar o seu modelo de negócios e começar por aquele ponto que, digamos assim, é o ponto nevrálgico, né, da sua solução, do seu negócio, da sua empresa. Porque ela tem que evoluir, digamos, paulatinamente, para que você consiga realmente ter resultados positivos dentro do negócio. Não adianta querer começar um projeto de inteligência artificial em todas as áreas da empresa ao mesmo tempo, que não vai funcionar. Não é assim que, né, que as coisas funcionam. Você tem que ver se o ponto principal, né, do seu serviço, do seu negócio, é o atendimento, é ali que você tem que otimizar essa análise e entender o perfil de comportamento não só do seu cliente, mas dos seus funcionários, dos seus parceiros, para que você possa dar essa agilidade da inteligência artificial para otimizar esse impacto do seu atendimento. E se é no setor produtivo, enfim, você tem que aplicar onde realmente o seu negócio tem, digamos, a chave para que todo o resto funcione. Certo. Isso é uma base principal para começar um projeto de inteligência artificial. E, é claro, tem aquela parte dos cuidados que você tem que ter com isso em relação aos dados que você está manipulando, né? Se eles representam mesmo a realidade que você está atuando. Isso é tudo, digamos, é humano, né? E aí é uma coisa que a gente coloca até a ética no uso da inteligência artificial, é um ponto muito importante, porque por trás desses modelos, dos algoritmos e das máquinas, sempre estão humanos, decidindo de acordo com os seus valores pessoais. Não é o algoritmo que decide isso. Então, esse é o grande, digamos assim, o lado bom e o lado perigoso da aplicação da inteligência artificial. Eu achei sensacional o que você colocou. E a Daniele Benetti, que está aqui como nossa Cicerone, ela colocou uma coisa muito interessante, além de várias perguntas e colocações que as pessoas estão fazendo aqui. Eu estou olhando aqui no danado do... Como é que é o nome? Do Telegram, ok? E ela falou uma coisa interessante, que aí dá para combinar, então, uma ferramenta antiga com uma ferramenta nova. Ela falou assim, cara, é a cadeia de valor de Porter orientando a aplicação da inteligência artificial, né? E, galera, é desse jeito que eu lembro de um livro chamado Superpensamento. Vocês já viram falar no livro Superpensamento? Bianca, Patrícia, Bianca, você vai adorar. Superpensamento é o seguinte, existem pensamentos que moldam a direção que a gente tem que ir. Né? E quando a gente tem esse primeiro modelo como base, ele efetivamente nos permite desdobrar em outras soluções e não descartar ferramentas. O SWOT do Rafael. O SWOT que o Rafael gosta e que é aplicável, ele é o primeiro degrau para que nós possamos ter grandes ideias e aplicar mais tecnologia naquilo que efetivamente eu enxerguei e analisei numa visão geral. A Patrícia tem todas as inteligências já engendradas. Aí a sua empresa olha e fala assim, eu vou fazer igual a ela. Não vai fazer, pardal que acompanha morcego, acorda de cabeça para baixo. Você tem que começar fazendo exatamente aquilo que a Janete falou. Uma autoanálise, uma visão própria do que você faz e como você faz para que você possa aplicar as tecnologias de maneira mais assertiva e capaz de gerar valor para o mundo. Caramba, galera, acho que eu consegui sintetizar o que a gente falou aqui. Suas palavras finais, Rafael, o que você quer dizer para a gente? Fala para a gente. Só agradecer a presença aqui pela participação, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, agradecer novamente o convite da Live University, e só uma frase que eu sempre trabalho com o meu time, que nada que não seja mensurável não é gerenciável. Então, pessoal, é a mensagem que eu deixo aí para quem estiver nos assistindo, e novamente agradecer o convite. Cara, Rafael, muito obrigado pela tua presença e você está coberto de razão. O legal é que a gente agora tem um volume tão gigantesco de dados que a gente vai ter que mensurar eles e gerenciar todos eles. Janete, e a inteligência artificial nisso? Dá sua recado. Bom, assim como fechamento aqui, eu também agradeço muito estar participando aqui dessa conversa de feras. E o que eu coloco em relação à inteligência artificial é assim, que as pessoas não temam a inteligência artificial. Ela é um algoritmo, ela é uma combinação de técnicas matemáticas. Não tenho medo da matemática, ela não morde, ela não mata ninguém, ela não faz mal para ninguém. Agora, digamos, eu uso até uma frase do Yuval Harari, que ele coloca bem assim, o nosso momento, né?
o ser humano, a humanidade nunca esteve tão bem preparada para enfrentar qualquer tipo de pandemia ou problemas em termos tecnológicos. Só que nós, humanos, é que não estamos maduros para utilizar essas ferramentas. Então, assim, está na hora da humanidade amadurecer. Acabou a nossa adolescência. Boa, Janete! Não podemos... Muito bom, Janete. Adolescência tecnológica. Esquece, não podemos mais ser adolescente. Perfeito, Janete, perfeito. Patrícia, a bola está com você. Depois de um recadão maravilhoso desse da Janética, fala para mim. Quero agradecer demais estar nessa mesa com o Rafael na Amgen, essa empresa que eu admiro demais, é uma das melhores farmacêuticas aí. Obrigada por estar nessa mesa com você, com a Janete, que criou o Watson, né? Viu o Watson jogar xadrez, olha que honra! Que honra, exatamente! Posso falar que conheci a pessoa que criou o Watson. Com você, Jorge, sempre muito divertido estar na mesma mesa com você. Você é muito engraçado, muito educativo, tudo que você fala. Um prazer estar aqui. Muito obrigada a todos. Eu espero que a audiência tenha se divertido e aproveitado quanto foi aqui pra gente. Foi muito bom. E obrigada. Olha, eu acho que esse que é o grande lance. Eu acho que o mundo está tão legal, né, e tão diverso, a gente nunca esteve nesse momento da humanidade, né? Eu sou muito feliz por estar vivo, Patrícia, de verdade, né? Acho que se você parar para pensar, qual a tua idade, Patrícia? Qual a tua idade? Epa, não fala. Ricardo, Rafael, qual a tua idade, Rafael? Qual a tua idade, Rafael? 37. Qual a idade do seu pai? Rafael? Meu pai, 70. 70. Você é a segunda geração da humanidade que nunca viu uma guerra mundial. Isso é raríssimo na história da humanidade. É uma coisa muito interessante. Se a gente parar para pensar e a gente pergunta para a maioria das pessoas o seguinte: seu avô apanhou quando era criança? Apanhou. Aí você pergunta: seu pai apanhou quando era criança? Apanhou. Você apanhou? Mais ou menos, não. E o seu filho apanhou? Não, meu filho não apanhou. É a primeira vez que um ser humano, a gente convive com seres humanos que tem o parâmetro do respeito e não do medo. E isso torna a nossa mente, a nossa capacidade de pensar ainda mais sofisticada, porque a gente não teme nada, mas a gente respeita tudo. Então, olha que situação incrível. A gente o padrão civilizatório elevou, né? Exatamente. O padrão civilizatório. E é isso que está causando, muitas vezes, uma dicotomia nas discussões, né? Onde alguém que tem um padrão civilizatório não entendimento ou de medo, e o outro que tem o de respeito, né? Como padrão civilizatório. Eu acho que a gente está vivendo um momento incrível. Olha, Rafael, muito obrigado pelas suas colocações. Foi um prazerzão estar com vocês aqui. Janete Ribeiro, caramba, um prazer conhecê-la. Patrícia Bianco, muito obrigado. Assim, eu espero que a gente possa trocar outras mensagens, outras conversas e estar sempre junto para discutir sobre ferramentas novas em situações antigas e ano que vem ao vivo, se Deus quiser. Muito bom. Dani, pessoal. Dani.